Ó, a diretoria do São Paulo falou que vai se pronunciar, tá? Sobre esse pênalti, mas é aquilo também. Sempre se pronuncia quando é contra. Eu acho que tem que ter uma movimentação dos clubes inteiros, cara, todos ali, pra falar da situação da arbitragem hoje. Porque, Mauro, ó, o Michel Araújo, que fez o gol do São Paulo, ele fez um desabafo. Porque o repórter pergunta o que o São Paulo tem que ajustar pro segundo tempo. E ele diz, tem que ajustar é o árbitro. Ele deu gol de empate, ele deu o gol de empate do Corinthians. Lá tem 12 jogadores. Vamos botar aí a diretoria do São Paulo que tá falando agora. Ele, com 10 minutos de jogo, dá um cartão no Beraldo, numa bola de disputa aérea que ninguém entende. Depois anula, que seria o segundo gol, 2-0, um gol do Caleri, antes do lance terminar, alegando que o Caleri fez uma falta. Depois, no finalzinho do primeiro tempo, obviamente, um momento importante, o jogo ir para o vestiário 1-0 não é bom. Ele dá um pênalti que, até agora, eu quero saber qual foi a carga que o Rafinha fez no atacante do Corinthians. E o VAR não aparece também. O VAR que aparece em todas as situações, hoje ele simplesmente não aparece. E aí, para completar, o Cássio soca uma bola, ela bate na mão do Murilo num movimento absolutamente antinatural. E de novo o VAR não chama. Novamente o VAR ignora. Nós já havíamos sido prejudicados em Fortaleza com uma expulsão do Rodrigo Nestor, que nem encostou no jogador do Fortaleza. No momento que nós dominávamos o jogo com um jogador a mais. E o árbitro expulsou o Rodrigo Nestor. E de novo apitou Bahia e Flamengo, e de novo uma atuação bastante ruim. E hoje, uma atuação desastrosa, desastrosa não, vergonhosa do seu Bruno, que é árbitro FIFA. Isso que me surpreende mais. Uma atuação que nós do São Paulo não aceitamos, vamos sim representar a comissão de arbitragem. A gente está, nesse momento aí, em 6 rodadas do campeonato e em 2 nós já fomos prejudicados. Eu quero saber o que o seu CNM vai dizer a respeito do que os árbitros estão fazendo com São Paulo. Muito obrigado. Olha aí, ó. Então, esse é o Belmonte, tá? É o diretor de futebol do São Paulo, fazendo esse desabafo, tá? Reclamando da arbitragem, na minha opinião, com razão em alguns aspectos, vou perguntar para todo mundo da mesa. Agora, Mauro, tem esse desabafo do Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, e tem também o Michel Araújo, o autor do gol do São Paulo. Tem que ajustar é o juiz. Ele deu o gol de empate do Corinthians. Lá tem 12 jogadores. Aí sabe qual é o problema, Mauro? Já dando uma opinião te passando, ele vai ser punido. O Michel Araújo, pela declaração, vai ser punido. Vai pro STJD, vai para algum lugar, ele vai pegar uma pena aí de 2, 1 jogo. E o árbitro, que acabou com a graça do clássico, provavelmente na próxima rodada já tá apitando. Eles vão continuar apitando. Isso aí, às vezes o cara pega uma espécie de um castiguinho, vai apitar um jogo de uma outra divisão, depois volta, mas também não fica muito claro por que ele foi apitar, né? Outro dia a Edna foi colocada no jogo de Série B e disseram que ela foi punida. Mas por que ela foi punida? Porque ela discutiu com o Luiz Castro, mas ali ela estava certa. Será que foi porque ela marcou um pênalti errado contra o Flamengo a favor do Botafogo? Será que foi aquilo? Não sei. Eu sei que ela foi parar no jogo da Série B e já voltou para a Série A. O Porcari até já escreveu sobre isso, que são poucos árbitros, né? Eles não têm muitos árbitros no quadro. E aí você pega o caso aí do Zanovelli, eu sempre confundo o nome dele. O Zanovelli apitou muito mal o Fortaleza São Paulo e já que estava aqui no Ceará, vai até Salvador, está no Nordeste, né? Apita logo Bahia e Flamengo e mantém aí essa sua linha de trabalho, né? Agora, é muito claro, assim, alguns árbitros, esse de ontem, por exemplo, assim, eles não têm muita noção do que é futebol, muitos deles, né? Então eles entendem, às vezes, que certos contatos são faltosos, porque eles fizeram o curso, mas eles não entendem o jogo. Eles não entendem o jogo. O jogo de futebol, para eles, é uma coisa estranha. O cara aprendeu a regra, mas não entende o jogo. Eu acho que até no direito, não sou advogado, mas se você faz direito, você tem que entender também as circunstâncias que levam a determinadas situações que vão ser julgadas. Você tem que ser né? um pouco mais boleiro, né? Exato. Você tem que entender como a vida é para você julgar uma determinada situação. Um juiz, um advogado. E o árbitro ali está julgando o tempo todo. Ele é o mediador do jogo. Tem que entender um pouco do jogo. O que é um migué do jogador que cava, uma jogada que é natural, o braço que está aberto que é para ganhar um pouco de terreno, você ganhar espaço e tal, que faz parte do jogo.
Lá fora, parece que os árbitros entendem um pouco mais do que é o jogo. Os daqui não entendem. E esses, como o de ontem, lá de Salvador, quinta-feira em Fortaleza, ele claramente ele não sabe se impor. Os jogadores não o respeitam. Então ele só se impõe com o cartão. Ele se impõe na base da ameaça. É cartão, sabe? Como se ele tem uma arma que ele usa o tempo todo, o tempo inteiro. Então tem 14 cartões, 15 cartões, são muito ruins. E o pênalti de hoje dá a sensação realmente que o Bruno Arleu não sabe o que é um jogo de futebol, gente. Como é que ele conseguiu ver o pênalti nisso? E não quis olhar o VAR depois? Será que não ficou nem aquele bichinho aqui assim, olha, vai lá olhar o VAR, lá que você fez besteira, vai lá olhar o vídeo. Ou porque o cara chamou o Wagner Hillway, não sabemos, vamos saber depois, né, quando a CBF revelar os diálogos deles aí pelo rádio. Mas, assim, comprometeu demais o jogo, né? Porque estava 1-0 São Paulo, o Corinthians não ameaçava, a tendência no segundo tempo que o Corinthians ia ter que, de alguma forma, se arriscar. Ser pressionado pela torcida. Para tentar um gol, né? Sair da derrota. E, pelo menos, com o empate, o que aconteceu? O empate caiu do céu, foi um presente divino para o Corinthians. Porque não havia nenhum sinal de que poderia empatar. O Corinthians fez o quê? Não, esse jogo eu vou acabar perdendo. Eu vou defender o tabu, não irrito tanto a torcida, vou sair daqui com 1-1 e vou me defender. E o Corinthians deu a bola para o São Paulo e ficou se defendendo. Aí o São Paulo, como já dissemos, com muita dificuldade para criar, acabou não conseguindo fazer valer essa posse de bola, esse tempo todo no campo de ataque. O Dorival mudou todo mundo, botou outros jogadores, mudou características, não adiantou nada, ficou no 1-1. Então o Corinthians defendeu hoje o tabu. E eu acho impressionante também, que é uma outra questão que me chama a atenção, na torcida do Corinthians. O limite entre você apoiar o time e entender que nem sempre você vai golear, aquela coisa do culto do 1-0, que veio desde o Tite e do Mano Menezes, o culto ao 1-0, não, aqui é sofrido, aqui é 1-0, e você tem um pouco também de espírito crítico para cobrar mais. Não digo cobrar de querer quebrar, bater em alguém, não, cobrar na palavra. Estavam tão motivados para cantar música contra o São Paulo com viés homofóbico, podiam ser um pouco mais decisivos cobrando do time. O torcedor que eu falo não é organizado, não, que vai para o aeroporto. Não tem nada que é aeroporto. Aeroporto é lugar de embarcar e desembarcar e esperar alguém que você está ali esperando, que é seu amigo, sua família, seu namorado, o que for. Esperar jogador no aeroporto é ridículo. Você me esperaria um dia no aeroporto, mano? Você depende da necessidade. Se eu dar uma carona, puder quebrar teu galho, eu vou. Fazer o quê, né? Fazer um sacrifício desse, né? Assim, de repente, eu ganho um lugar no céu. Mas o fato é que a torcida do Corinthians aceita muito certa situação. Hoje é um jogo para o torcedor ficar indignado. Não estou defendendo violência, mas assim, você protestar. Peraí, que jogo é esse que vocês vieram fazer aqui? Ah, mas é o São Paulo, é o nosso rival. É esse São Paulo aí, gente. Não estamos falando do São Paulo, uma máquina. É um São Paulo... Se fosse o Palmeiras, a gente entenderia. Pela fase de um e fase do outro. O Corinthians não jogou, gente. Segundo tempo, amarrou ali 1-1, ficou agarrado naquilo e o pênalti pautou o segundo tempo. Porque se vira 1-0, que ia virar 1-0, tudo indicava, né? Faltava muito pouco para terminar na primeira etapa. O Corinthians teria que, de alguma maneira, agredir o São Paulo. E aí que seria um perigo muito grande para o Corinthians, né? Porque acho que se começasse a dar mais espaços, talvez o São Paulo pudesse enfiar a faca e rodar. Não, se soubesse, acredita bem, viu, Paulo? Que eu não sei também se... Oi? Se soubesse, acredita bem. Se soubesse, acredita. Que poderia ficar 1-0 e ficar ali onde estava. Ficar 1-0. Mas eu acho que aí a torcida reagiria de outra forma. Por isso que eu acho que a torcida, às vezes, é um pouco tolerante demais. Sabe? Esse jogo, se eu sou um torcedor, pago o ingresso para ver o Corinthians jogar dessa maneira, eu fico muito, muito furioso. Muito puto. Putaço da vida. Muito puto. Uma situação bem interessante. A gente cobrava o jogador, eu falo muito de jogador de condomínio, né? Jogador de condomínio. Os caras tudo joga com lenço de 4 pontas quando tá fazendo frio. Jogadorzinho que, né? Só empina pipa e ventilador. E o tempo do Vamp, o cara ia pro pau. Era campo de vários, aquele campo ruim e tal. Estão falando até que alguns clubes vão até fazer uns campinhos ruins lá pro cara voltar a ter habilidade. O Palmeiras tá fazendo. Exatamente. Então, eu tô vendo agora juiz de condomínio. Foi bem colocado isso aí. Cara, porque os caras apitavam na várzea. Os caras apitavam na várzea, o do Cid ia lá na várzea, metia revólver na cintura, era fino, né? Metia revólver na cintura, apitava, o cara tirava o apito do cara. Quando ele chegava para apitar, ele era malaco também. Malaco no melhor sentido do negócio. Como jogador de futebol era malaco. Como o Gabriel Jesus, quando estreou, que dava uma porrada, ele falou, joguei na várzea do Jardim Peri, velho, aqui não. E realmente ele se impunha. Então, tá faltando esse tipo de malandragem para árbitro. Árbitro todo, o bonitinho, o modelinho, né? Tem que ser bonitinho, tem que ser saradão. E não joga bola. Mas é por isso que eu te falo, Fábio. Por isso que a gente discutiu na semana passada, quando eu falei pra você, grandes bostas esse curso. Porque não era pra te ofender, mas era pra ofender a arbitragem. Porque a arbitragem hoje, ela é muito ruim. Ela é muito ruim. Toda semana, toda rodada, a gente tem polêmica de arbitragem. E me desculpa, antigamente era mais perdoável. Hoje tem o VAR. Hoje você tem, como disse o Mauro, parece que o árbitro não sabe a regra. Parece que 2 árbitros não sabem a regra. Porque tinha um árbitro com a imagem.
Acho que sabe a regra, mas não sabe o que é o jogo. Tinha um Não árbitro, entende o jogo. tinha um árbitro com a imagem. Como esse árbitro não falou no ouvido dele? Cara, não foi nada. O que me revolta mais é o VAR, porque o VAR veio para acabar com uma grande injustiça. Hoje, como lembrou o Mauro, o São Paulo não conseguiu quebrar um tabu que foi muito pedido pela sua torcida. Teve até líderes de torcida organizada que ia liberar fazendo balada. vídeo dizendo que ia liberar balada. Liberar alguma coisa. Que ia liberar balada pro time do São Paulo. vergonhoso do que Sim, qualquer outra coisa. mas o que eu tô te falando é o quanto isso significava para o time do São Paulo. Pô, vamos jogar um clássico contra o Corinthians lá dentro e pro Dorival, inclusive. Olha como você prejudica um trabalho. O cara acaba de chegar, iria acabar com jejum, com um tabu. Porque como o Mauro e o Vamp disseram, o Corinthians hoje não consegue propor jogo. Por mais que ele tentasse no segundo tempo, não cria. Não tem criação. Então são dois caras que não entendem nada de regra não, como diz o Mauro, do jogo, que prejudicaram um time num clássico. Realmente não tem como. Eu queria falar outra coisa aqui, mas eu não... Infelizmente não pode, né? Mas foi uma vergonha o que o juiz fez hoje, cara. Hoje o São Paulo dominou, 60% de posse de bola, dominando. Parecia que tava no Morumbi o São Paulo hoje. Parecia que tava jogando em casa hoje. Dominando, criando algumas jogadas. Aí teve o gol que ele anulou do Caleri, que até agora a gente não sabe qual foi a falta que ele deu. Antes da bola chegar, ele já tinha dado a falta no Caleri. Qual falta? Né? Agora o Cássio espalma a bola bate na mão do Murilo com a mão aberta. Assim, né? Aí tem esse pênalti do Rafinha. Esse pênalti do Rafinha é vergonhoso. Cara, um juiz de futebol, então qualquer pessoa que jogou futebol na vida sabe que daí não é nada. Isso aqui em Várzea é o que mais tem, velho. É mão pra cá, mão pra lá, pelo amor de Deus. Então o São Paulo foi prejudicado e muito hoje pela arbitragem. Se não fosse o pênalti, o São Paulo ganharia o jogo. O Corinthians não consegue propor jogo. O Corinthians é um time horroroso, velho. Então é isso, se inscreve no canal, deixa o like aí, minha indignação aí, não sei a de vocês aí, né? O time jogou bem hoje, tá de parabéns, mas hoje a influência da arbitragem foi determinante no resultado, valeu? Vergonha hoje.